E aí, Instagram? Tudo bem com vocês? Vão me falando como que tá essa segunda-feira cinza aqui em São Paulo, meio friozinho. Tô com uma filhinha, com a minha filhinha, né? Com a minha filhinha, porque eu tenho 2 filhos, né? Com a minha filhinha meio doentinha dessa questão de variação de temperatura, mas de resto na correria aqui, porque preparando a Masterclass Show Sabotagem para você poder assistir. Eu fiz uma jornada show sabotagem, né, aqui no Instagram durante o mês de outubro. Foram 7 lives sobre show sabotagem, né? Então eu vou fazer um condensado e eu não vou fazer aqui no Instagram, porque se passar de 1 hora aí perde tudo, né? Então, por isso que tem que se inscrever para fazer assistir a Masterclass na quarta-feira. Não vai ser aqui no Instagram, vai ser no ambiente, a transmissão é pelo YouTube e tal, é um ambiente controlado, tá bom? Paula Sobral, seja bem-vinda! Quer falar, Paula? Quer perguntar? Já pergunta ao vivo. Deixa eu ver aqui. Fique à vontade para perguntar, tá bom? Deixa eu ver aqui se a Paula vai perguntar e aí eu vou comentar algumas coisas, né? Vamos ver, a Paula tá conectando aqui. Às vezes a gente esbarra ali, né? E a gente não sabe se é... Oi, Adriana, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Boa noite já, né? Agora tá meio... a Paula não deu certo. A Paula Sobral não... A Paula Sobral tinha falado para participar ao vivo. Adriana, quiser participar ao vivo, fazer perguntas, contar suas experiências, a gente conversa, tá bom? Então, assim, gente, por que questão, né? Primeiro eu estava explicando por que a Tami, seja bem-vinda! Por que essa Masterclass Show Sabotagem que eu vou fazer na quarta-feira não vai ser aqui no Instagram? Porque o Instagram dá 1 hora, ele corta, né? Então, aí não dá para fazer. Então, a gente vai fazer no ambiente controlado lá no YouTube. Então, precisa se inscrever, porque outra coisa que precisa se inscrever é que assim que você se inscreve, você recebe um e-mail com o link já para fazer o teste, para você descobrir quais são os seus sabotadores. Existem 9 sabotadores cúmplices, né, de acordo com a nossa criação, e além do crítico, né, o nosso crítico, aquele juiz que fica aqui na nossa cabeça falando que tá certo, que tá errado, que não vai dar, e não sei o que, ele é o pai de todos. E aí ele tem, conforme o jeito que a gente para resolver as coisas e com a motivação que a gente tem para suprir as nossas necessidades de sobrevivência e conforme o nosso estilo, né? Então é muito legal comparar o sabotador que você tem com o seu perfil de comportamento, é muito legal isso. E assim que eu terminar essa jornada, essa Masterclass Show Sabotagem, eu vou conversar com vocês sobre perfil de comportamento, e que é muito legal também, e aí vocês podem... são coisas pequenas, são pequenas partes de um processo de coaching, mas que faz muita diferença na vida. Eu peguei aquelas que mais as pessoas falam que deu diferença na vida, Joyce, sua linda! Robson, seja bem-vindo, Robson! E Robson trabalhou comigo lá no Wide Awake, ele era praticamente o segurança do Jerônimo Temel. Então, gente, por isso que assim, é muito importante a gente saber qual que é o nosso estilo, né, de ser, né, de satisfazer as nossas necessidades. Tem gente que satisfaz a necessidade indo para cima. Eu tenho que fazer a pessoa da ação. Tem outro que a pessoa de evitar. Não, eu vou evitar aquilo para eu satisfazer as minhas necessidades emocionais. E tem aquela pessoa que é de conquistar, né? Ela vai conquistando, tal, né? Aquela persuasão, aquela lábia. Então, conforme cada um e o motivo de você... A gente é motivado ou por independência, a gente ter independência das outras pessoas, ou a gente é motivado por
Independência. Peraí, vou olhar na cola, né? Na cola do livro. Gente, esse livro fica aqui direto mesmo, eu consulto ele direto. Então, assim, a gente é motivado pela... Ai, minhas folhas, pelo amor de Deus, não cai não. Senão eu perco tudo minhas anotações. Então, a gente é motivado por independência, a gente é motivado por aceitação. Então, às vezes, por uma necessidade, a gente tem uma necessidade emocional de ser aceito, né? E, gente, veja que tudo isso a origem é lá na infância. O meu caso, né, o sabotador principal que me atrapalha a vida, que me sabota, é o prestativo, e ele foi, assim, a origem dele é no útero da minha mãe, eu tenho certeza disso. E aceitação e segurança. Então, a gente é motivado a satisfazer as nossas necessidades, ou por independência, necessidade de independência, necessidade de aceitação ou necessidade de segurança. Aí você veja que o que acontece? Quando a gente era criança, a gente pode ter passado por alguma situação que a gente sentiu falta da segurança. Ou o contrário também, a gente passou por situações que a gente se sentia muito seguro, muito segura. E aí, quando a gente foi para a vida, a gente perdeu, a gente ficou inseguro, né? A gente adquiriu insegurança porque a gente não tinha mais aquela rede de apoio. Flavinha, sua linda! E a aceitação, então, às vezes a gente passou... Eu sou a terceira filha, gente. Eu sou filha do meio. Eu sou filha depois de 6 anos que minha mãe ficou grávida de mim. Priscila, seja bem-vinda. A Priscila é a caçulinha, né? Então, a Priscila, por exemplo, ela foi super protegida, né? Eu fazia parte dessas pessoas que super protegiam a Priscilinha. A Priscila foi super protegida. E hoje a Priscila está na área da educação, ela percebe muito isso, né? Acredito que ela perceba muito isso em sala de aula. Criança que é super protegida, criança... Pri, você vai falar? Beleza! Só deixa eu terminar de explicar esse assunto. Então, assim, a gente tem essas necessidades de aceitação. Negra Lulu, seja bem-vinda, Lu! Lu, você conseguiu o telefone da Renila, pelo amor de Deus? Então, assim, ó, a gente tem essa... Da onde que vem a sabotagem na nossa mente? Primeiro que a gente tem um crítico, um juiz que fala que está certo, que está errado, e todas essas necessidades, gente, ela é com base na necessidade nossa de sobrevivência. Por isso que muitas vezes a gente não consegue identificar que é autossabotagem, porque a gente fala assim, nossa, gente, mas a gente precisa disso para viver. Vamos lá, pôr a Pri aqui. Vamos ver se a Pri entra. Então, assim, quem lida com criança, né, quem trabalha com criança, é muito legal. Oi, Pri! Oi, paz de Deus. Amém, tudo bem? Você? Tudo bem, graças a Deus. Tá bom. Diga lá, Pri. Muito bom seus vídeos. Eu gosto de acompanhar. É muito difícil eu conseguir online, Aham. mas eu acompanho. Sempre que possível, eu acompanho os seus vídeos. E ajuda bastante, viu? Ah, obrigada. Deus Ô, abençoe. Pri, amém. Então, a gente estava comentando, né, que essa questão de... Você trabalha com criança hoje, não trabalha? Sim, sou professora. E de educação infantil, assim, né? Eu não sei que idade, Educação infantil, até 4 anos. Ah, até 4 anos. Então, legal. Então, o que acontece? Esse assunto que a gente está falando, né, de sabotagem, muitas vezes a origem é justamente nessa faixa etária. Então, Sim. a criança, ou por excesso de atenção, e agora, assim, a próxima geração vai ser muito por falta de atenção, né? Sim. Dos pais. E aí, qual que é a realidade que você vê? Hoje, assim, falta-se muito carinho de pai e mãe, muito acompanhar nas fases, desde bebezinho até os 4 anos, de acompanhar a rotina. Tipo assim, coloca na escola e a escola tem a obrigação. Não, eu acho que é um conjunto, né?
pai, família e escola. A realidade é bem essa. É. Joga mais a responsabilidade para a escola do que se torna para o pai e mãe. Também é uma outra realidade que a gente vê, às vezes a gente vê até na igreja, assim, é as crianças, é a nova configuração de família, né? Então, assim, muito casamento, aquela estrutura de casal, né? E a gente sabe da importância, eu tenho menino e menina, e a Sim, gente sabe da importância que eles têm de uma figura masculina, da figura feminina, e sim, aí não tem essa figura, né? Às vezes tem um avô ou um tio que supre essa necessidade e tal, né? Mas sim. não ter já começa a criar naquele menino, né? E nas meninas também, já começa a criar algumas, assim, como se fossem algumas amarguras, sabe, emocionais, Sim. e que vai levando isso para o resto da vida. A questão é que quando a gente chega na fase adulta, a gente pode controlar isso, né? Isso que é, olha lá, ó, meu filho de 8 anos, muito zelo por parte da avó, não sabe lidar com o não. É. Verdade. Exatamente. Criancinhas de 3 anos, você fala, espera um pouquinho, agora não. Eles não entendem o não, eles não respeitam o não. Como se o adulto, eles não têm essa percepção de que a palavra não, que o adulto é muito importante. Eles não conseguem ter essa noção, como antigamente, a nossa infância era diferente. Nossa Era. mãe olhava, a gente já respeitava, hoje não. É. Você falando não, mesmo assim eles acabam fazendo. E muitas vezes também a gente vê que eles estão assim, são poucos os pais que estão mais conscientes de controlar celular, por exemplo, né? É muito, como é que fala? Cômodo, né? Deixar a criança no celular. A mãe trabalhou o dia inteiro, tal, tem que cuidar da casa, tal, ou tá ali mesmo absorta em alguma série, alguma coisa assim, e a Sim, criança fica com o celular. Então, a criança, o não, é como se fosse a revanche dela pela aquela falta de atenção, né? exatamente. E muitas das vezes assim, para ele parar de birra, para ele ficar quieto, tá o celular. É, Como se aquilo fosse substituir um carinho. Eu acho que é válido você sentar, olhar para o olho do seu filho, ensinar ele uma tarefa, perguntar como foi seu dia. Eu acho que isso é pouca a realidade de hoje, que nós é temos. verdade. Como foi seu dia hoje na escola? O que você comeu, filho? O que você está sentindo? Não tem muito essa pergunta hoje. É. A gente sente falta disso, de ter um diálogo com os próprios filhos. E Dizer, mesmo às vezes eles estão no automático deles, tal. E aí eu lembro que uma vez eu vi um artigo falando para a gente fazer umas perguntas assim, nada a ver para estimular o diálogo, né? Então, por exemplo, e aí, alguém dormiu na sala? Porque daí, sim, né? Aí eles vão, aí eles param para pensar, sai do automático, né? E para pensar naquilo e aí se dá o diálogo, né? sim, sim. E de alguma certa forma você vai tirando informações, aquilo vai criando uma rotina. Se você começar a fazer isso todos os dias, você vai conseguir colher mais coisas do seu filho e se aproximar dele. Acho que isso é bacana. Como você pergunta, às vezes nada a ver, mas É, é caminho. É legal, bastante legal. então, e aí o que acontece? Muitas vezes, né? O principal motivo de tanta gente hoje, qual que é a maior diferença, assim, de hoje? É as pessoas estarem tão. O que vem depois é o sintoma da autossabotagem, né? Então, os maiores sintomas de autossabotagem são ansiedade, ou Sim, estresse, raiva, tudo depende de qual sabotador que controla a mente da pessoa, né? E sim, aí é muito por conta da gente estar no automático, porque o que faz a gente conseguir aquele bom senso que a gente tinha antigamente, de só olhar para a mãe e ver que estava errado, sim. ele é conseguido quando a gente presta atenção, quando a gente usa os nossos 5 sentidos: Sim, tato, olfato, visão, audição, paladar. sim. E esse entrar no automático da vida moderna está tirando isso, consequentemente, Muito.
assim, a mente fica fértil para sabotagem, né? E não para uma inteligência positiva. Exatamente. Exatamente. Brincadeira simples, que Exatamente. não tem mais. As É. crianças de hoje não sabem brincar. Como nós brincávamos, vamos É, dizer, né? meus filhos, a gente mudou para condomínio, vai fazer 2 anos, né? Mas Assim, quando chegaram aqui, eles desceram com os tacos para jogar taco, né? Que a gente jogava na rua. sim. Desceram, eles tiveram que ensinar os meninos a brincar de taco, porque ninguém sabia. Quem sabe brincar. Eu tenho, assim, memórias da minha infância que minha mãe, nós morávamos numa rua sem saída. Sim, eu lembro, brinquei muito lá. Minha mãe chegava a fazer lanche para as crianças que ia lá, a gente tomava o lanchinho, o suquinho. Hoje não tem mais isso. Era pular corda, esconde-esconde, era Corda, gente, elástico. muito brincar de porca, stop. Nossa, era muito bom, muito bom. Hoje até que assim, eles stop, ainda eles gostam, tal, eles brincam, mas são muito poucos, tem criança que não sabe o que é isso, né? Sim, Ó, a Adriana tá comentando, acho que a Adriana tem uma filha, o tempo está bem escasso, minha mente está super cansada, não consigo brincar com ela. É bem isso, né? As mães estão. É outra realidade, né? Nossas mães. A minha mãe, ela sempre trabalhou fora. Mas, então, assim, eu ficava na casa da minha avó, que era ali perto da sua mãe, né? sim. E às vezes eu subia lá para brincar. Mas, assim, mesmo assim, eu ficava com a avó, mas a minha avó ela não era avó de estragar, era avó boazinha, assim, cara. Mas depois eu fui ficar em casa, mas assim, era diferente. Não tinha celular, gente, né? Essa questão, o celular não era assim, né? Sim. E assim, e não dá pra gente falar assim, não dá. Ele traz muito benefício, né? Olha quanta gente tá aqui numa Sim, segunda-feira à tarde, a gente conversando, trocando ideia. sim. E então, Ajuda. ajuda demais. Porém, isso é o que nem a Adriana falou aqui. Val, seja bem-vinda, sua linda. Entrou um pessoal muito bacana aqui. Antunes, a Midian, a Celestino Rosa, a Nair. Então, assim, a gente realmente, sim, entra no automático. Sim, E aí a gente não come direito, porque assim, para a gente usar, como que a gente fortalece a inteligência positiva, né? Antigamente era bom senso, que a gente chamava a inteligência positiva de bom senso, né? Mas sim. hoje a gente tá tão no automático, tá tão nervoso, se desenvolve nervoso, desenvolve intolerância, né? Porque a gente não come direito, né? A gente não dorme direito, não toma vitamina D, né? Sol, muitas vezes, direito. Tem um pessoal que às vezes assiste a live que são da Itália e eles falam assim, olha, na época de frio aqui, a gente percebe que a gente não consegue encontrar solução para as coisas, a gente fica com a vida travada. Eles falam que é uma época que a vida fica travada. Sim, exatamente. E o seu menino tá com quantos anos? 3, 4 Ah, que graça! anos. Super esperto, graças a Deus. Pelo amor de Deus, como eles são espertos, né? Estou policiando bastante, porque ele gosta muito de ver desenhos, de Sim. já pega o celular, ele já consegue deslizar para escolher o desenho que ele quer. Mas nada como deixar, eu prefiro assim, eu dou um momento, 15 minutos, estipulo o horário e depois vai brincar. Aham, Vai brincar, mas tá super esperto, graças a Deus. aham. Ai, que bom. Então, assim, ó, na quarta-feira, que nem eu estava comentando, esse assunto, dentro do processo de coaching, né, que é quando eu faço atendimentos de coaching e tal, e é um processo todo. Mas dentro dele, uma das sessões é a sessão de autossabotagem. E eu Certo. também faço palestras, né, só sobre autossabotagem. Já participei de uma jornada pedagógica, foi muito legal, uma jornada. Tá tendo de 3 em 3 meses a jornada pedagógica. É muito bom mesmo. Aí dá uma reciclada, né, nos professores e tal. Amplia
o horizonte aí. E se sente mais valorizado também, né? Porque as crianças não tão fáceis, assim, né? Não é que elas não estão fáceis, elas são crianças, mas elas vêm estão vindo, assim, de uma realidade muito difícil, assim, né? Muito complicado. Sim, é sim. E, A então, familiar na quarta-feira eu vou fazer um resumão, né? Sobre essa questão só sobre a questão de autossabotagem. legal. Então, o pessoal que está assistindo, tal, se inscreve, é só ir no link da bio, se inscreve, porque assim que você se inscreve, você recebe no e-mail o link para fazer o teste, aí já descobre qual que é o sabotador, né? Porque é uma coisa que todo mundo tem. Todo mundo, porque é um mecanismo de defesa emocional, assim, né? Só que quando a gente é criança, ele serve para a gente sobreviver nesse meio caótico, né? De emoções. E quando a gente cresce, é como se a gente continuasse com a muleta, sabe? A gente já tivesse andando. Oi, lindo! Oi. Tudo bem? Mostra você inteiro aí. Ai, que lindo! Fala Fala prazer. para as pessoas como se chama. Diego Henrique. Diego Henrique? Tiago, fala. Tiago Henrique? Sim. Fala sim. Sim. Tiago Henrique do quê? Diego Henrique dos Santos. Videira Dos do Santos. Santos. Sim. Você não tem no nome? Fala Videira do Santos, fala. Videira dos Santos. Videira dos Santos. Eu peguei sua mãe no colo, olha isso. A tia até que fiquei feliz. Verdade, né, Leila? Meu A Deus. sua mãe já foi do seu tamanho. O tempo passa, né? Passa, passa. Ô, Pri, Deus abençoe, viu, filha? Isso é você. Perdoa aí alguma coisa, viu? Imagina, é muito bom essa troca. E essa troca de, sabe, de situação mesmo, de realidade, né? E é assim, é pra gente entender que é na infância assim, que se forma os sabotadores, só que não... Fala. Sim. Até 7 anos, assim, a gente tem que trabalhar bastante, porque se não trabalha durante essa idade, fica difícil. É. É. Aí começa transtornos já, né? Aí passa para os transtornos, exatamente. Exatamente. E aí, assim, só tirando uma dúvida, acho que foi na live da semana passada, alguém perguntou qual que era a diferença de coach e psicólogo, né? Então, Certo. transtornos, essas coisas, é um psicólogo que cuida. Exatamente. Exatamente, não é coach, né? Coach é daqui para frente. Então, deixa eu ver como que eu tô, quais são meus sabotadores, quais são o meu perfil de comportamento. Hoje até teve uma das perguntas que foi, a moça perguntou, eu faço concurso público, eu empreendo ou eu trabalho em empresa? Depende muito, né? Depende primeiro principalmente do que a pessoa quer para a vida. Mas com relação a transtornos, principalmente transtornos de... Primeiro que tem muitos casos que precisa de uma psicopedagoga, né? Principalmente em questão de aprendizado, né? E aí o coaching não entra, né? Não é a área do coaching, né? É a área da psicologia, da psicopedagogia mesmo. E lá na frente ele pode até se valer de um trabalho de coaching para aumentar a performance, né? Acaba aumentando a autoconfiança, porque a pessoa consegue ver resultado das suas ações, aí a autoconfiança aumenta. Mas se até 7 anos, que nem você falou, não trabalha essa questão, né, de dar essa necessidade emocional da criança, e dali para frente, e ela desenvolve algum transtorno, aí precisa tratar com psicologia mesmo. Exatamente. Então tá bom. Saúde a todo mundo. Um beijo. Abençoe. Quarta-feira esteja lá, na Masterclass. Vai ser 9 horas da noite. 9, tá bom, pode deixar. Tá bom? Que linda! Gente, se vocês quiserem entrar, bater um papo, assim como a Priscila fez, é muito enriquecedor, é muito legal quando entra convidado na live, porque a gente vê na prática, assim, né, como que esse assunto que a gente está falando na live é tratado. Então,
A Lu falando, oi, Tiago, o Hudson entrou, a Dani, Mandrake, Miriam, sejam bem-vindos, Edivaldo. Então, gente, assim, é muito inerente do ser humano, né? Então, que nem a Priscila trabalha na educação infantil, hoje a gente vê a diferença das crianças de hoje em dia, né? Eu quero, entra! Oi, Carmen, seja bem-vinda! Adri, deixa eu ver se eu consigo te colocar aqui. Peraí. Adriana. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo pôr a Adriana. A Adriana tá lá em Hortolândia. Isso, olha, eu... Oi, Leila. Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem, Adri? Tudo maravilhoso. Adri, você tem uma filha só? Tenho uma filha de 11 anos. 11 anos. E aí eu estava pensando naquilo que você falou, que a gente é super protegido quando é criança, né? Até 8 anos de idade, eu fui super protegida pela minha mãe. Então, eu tenho um sabotador nos 2 anos, 2 perímetros. E aí, minha mãe precisou mandar a gente para o meu pai, porque ela estava numa situação difícil, né? 3 filhos, mãe solteira, pagando aluguel, despejada, sem emprego. E aí, de repente, eu fui abandonada. Eu me senti abandonada naquela época, né? Você não entendia? Não. E eu passei dos 8 até os 17, muito insegura. Eu não confiava em nada e nem ninguém, porque minha mãe me abandonou e as pessoas diziam assim. Eu acho que é um sabotador que eu fico lutando na minha mente, né? Uhum. Nem sua mãe te ama. Uhum. O que vai ser da sua vida? Quem é você? Você não é nada. Então, assim... Ele fala hoje? Oi? Ainda hoje ele fala? Não, é isso lá até os 18, né? Eu aceitava essa acuação das pessoas, dizer que eu não era nada. Porque se nem minha mãe me tinha. Depois, acho que aos 21, 23, eu tive um encontro no meu coração, assim, que Deus me queria muito mais que qualquer coisa. E aí eu comecei a trabalhar como... Não me importa se você gosta de mim, Deus me ama, né? Então, essa foi a parte que mais me fortaleceu para continuar, né? Mas, às vezes, eu me vejo assim, eu não sei se eu protejo a minha filha, eu não sei se eu cobro dela, porque eu tive as 2 instâncias, e aí eu planejo, eu faço programações para a gente poder ter um tempo junto, mas como eu trabalho bastante, porque eu tô na nova empresa depois de 1 ano de desemprego, eu fiquei 9 meses desempregada e que eu cubro folga, férias. Então não tem tempo para ficar com ela. Muito. Então o que eu procuro fazer para ela é assim, para tentar não deixar ela sentir nem um pouquinho do que eu passei, amanhã, né, a gente toma café da manhã, aí eu pego esse café dela, que eu gosto, né, de mandar ela que nem bonequinha para a escola. Ainda bem que ela gosta, porque o pessoal pergunta se eu sou cabeleireira, que cada dia é um penteado diferente. É só imenso diferente. Aí eu tentei dançar, tá? Eu dancei uma vez a semana passada, e essa semana eu tô me programando para conseguir de novo. E aí eu me vejo sabotada nos meus projetos de ficar mais tempo com ela, entendeu? Entendi. Mas assim, ó, primeiro que você deve ter um perfil. Você já fez o teste? Ainda não. Assim, é muito engraçado quando a gente começa a falar, quando a gente há muito tempo já lida com isso, aí só de você falar já começa a vir, nossa, acho que tem um perfeccionista aí. Você entendeu? Tem um perfeccionista, porque se você olhar no papel, nossa, eu não abro mão dos café da manhã e de fazer
E de fazer penteado nela, né? Todos os dias. E outra coisa muito importante, agradecer todos os dias que dá para fazer isso. Escreve no caderninho da gratidão. Porque escrever, a gente consegue tangibilizar, sabe? Então, a gente tem como a gente ver assim, ó, nossa, aconteceu tudo isso. E aí, quando vem o sabotador, o crítico, o autocrítico, o que critica, porque o crítico, ele critica. O crítico é como se fosse um juiz aqui, sabe? Tipo Darth Vader, assim, venha para o lado negro da força, né? Então, assim, eu não brinco o suficiente com a minha filha, não estou o suficiente com a minha filha. Muito provavelmente é um crítico que está falando na sua mente, sabe? Nossa, você nunca é boa o suficiente, você nunca é boa o suficiente. Então, quando você reconhece que você tem momentos de qualidade com ela, né, e aí você consegue minimizar a força dele dentro de você. E outra coisa muito importante é conversar com ela, que eu acredito que você converse, né? Ser muito transparente, né? Olha, eu tô trabalhando, né? Mas assim, eu tenho essa vontade de fazer mais coisas, tal, porque às vezes elas nem querem tanta gente assim no cangote delas, né? Ela gosta, por exemplo, ela me chama para assistir filme final. Então, eu vou dormir, você sabe que eu vou dormir, não ela fala, você vai estar do meu lado. Então, ela gosta de dormir. Uhum. E aí, mas muito provavelmente você fique, mas eu não vou assistir tudo, tal, né? Então, assim, é essa questão de encontrar alternativa, sabe? De conseguir abaixar a voz da sabotagem na cabeça para você conseguir se satisfazer com aquilo. Nossa, é uma fase, quando ela tiver, o que ela está aprendendo com uma mãe assim, né? Com uma mãe guerreira, com uma mãe que luta, com uma mãe que trabalha, sabe, que vai atrás, tal. O que ela está aprendendo com isso? Né? Eu acredito que hoje você sendo mãe, você vê a dor que sua mãe deve ter passado quando precisou fazer isso com vocês. Sim, demais. E até eu demorei muito, eu só fui entender, eu era muito adulta mesmo, acho que eu tinha uns 26 anos ou mais quando eu fui entender por que ela teve que abrir mão da igreja. Eu falava assim, eu preferia ter ido para debaixo da ponte, mas não ter ficado longe da senhora. Mas eu precisava daquele momento para eu ser quem eu sou, né? E para ela também, ela preferia vocês melhorem amparadas do que embaixo da ponte, né? Com ela. Você percebe como a sabotagem na cabeça dela também trabalhava? Sim. Né? Porque se o pai pode cuidar, né? Se o pai tem condição melhor de cuidar, primeiro que assim, os traumas começam, assim, acontece assim, a gente tem a mente, a gente nasce sem saber de nada, tal, nasce super, vamos supor assim, com a mente limpinha. Aí vai acontecendo as coisas, a gente vai, é como se a gente estivesse cimentando o nosso cérebro, sabe? A gente vai cimentando, e às vezes acontece tanta coisa que a gente cimenta tanto que a gente acha que não existe outra alternativa para viver. Mas o nosso cérebro, ele é moldável, ele não é um cimento, ele é uma esponja mesmo, né? Assim, ele é moldável, então ele cria novas conexões neurais, ele cria novas alternativas, novas soluções de vida. Então, o que acontece? Quando a gente, puxa vida, quando lá com 26 anos você adquiriu o discernimento, que foi muito difícil para sua mãe fazer isso, né? E principalmente quando a gente é mãe, né? Quando a gente é mãe, quando a gente nasce o filho ali, a gente fala, meu Deus, agora entendo minha mãe. Ela fala, demais, né? Eu demorei mais um tempo ainda para chegar a esse ponto de... Eu entendi bem antes de ser mãe, porque eu fui mãe com 36, né? Então eu demorei bastante para ser mãe. Mas eu consegui entender, eu fiz terapia, que é aquele negócio, né? Eu passei no psicólogo, e aí o psicólogo falou, nossa, você precisa de terapia, muito mesmo. A rejeição era muito forte na minha vida.
Até em relacionamentos, eu não me relacionava com ninguém, eu não queria saber de namorar, porque eu falava, vai me deixar, então é melhor nem começar, né? E aí eu consegui antes, graças a Deus, mudar esse pensamento, né? E a Leila Dá tem uma colherzinha nisso tudo, sabe? Assim, ó, sabe? Um dedinho dele, né? Assim, grande. Em 2012, eu conheci você no Vigilante do Peso. Depois aí surgiu a internet aí para a gente poder estar se alimentando e buscando e vendo que não, ô, calma, tá, stop, tá, tudo tem jeito. Vamos afinar aqui, vamos parar de sabotar ali. Então, é engraçado que lá atrás eu era uma pessoa muito introvertida. Eu mal falava. Hoje, eu sei que eu tenho que parar e pensar, para de falar. Que legal! Você está vendo como o ser humano pode se transformar? Né? Eu falo assim, gente, que quer maior, eu dou um exemplo assim, gente, quer maior transformação do que Paulo, né? Paulo da Bíblia, né? Ele, meu Deus, ele perseguia os cristãos e depois ele virou, meu Deus, mensageiro, né? Todas as cartas que tem escritas, né? Toda essa organização tal de costumes tal, foi ele que escreveu. E então, assim, desde sempre é possível o ser humano mudar, né? Então, assim, basta a gente querer. Até, eu acho que foi a... Não sei se ela está aqui, a Fátima, tomara que ela esteja aqui. Acho que foi a Fátima que perguntou a respeito de propósito, né? Como que a gente encontra o nosso propósito de vida? E é tão incrível, quando a gente encontra o nosso propósito, inabalável, quando nada para a gente, que independente, para vocês terem uma noção, eu faço as lives com o celular do meu filho, porque o meu come as palavras, eu falo e ele vai comendo. Às vezes vocês veem stories, comida, as palavras, é o meu celular que come. E aí eu fui lá no trabalho dele, é aqui pertinho de casa, mas eu fui buscar o celular para fazer a live. Porque, assim, é um propósito inabalável, gente. Eu sei que se uma pessoa estiver assistindo, e que nem você está falando, né? Nossa, uma palavrinha ajudou o meu dia, meu Deus do céu, né? Eu cumpri a minha missão daquele dia. Então, quando a gente encontra esse propósito, e esse propósito, que nem a pessoa tinha, acho que foi a Fátima que perguntou, pode ser a pessoa fazendo um concurso público, né? Por exemplo, um professor faz um concurso e aquele é o propósito de vida dele. Pode ser empreendendo, né? No meu caso, para mim, eu precisava estar perto dos meus filhos. E eu vim descobrir, Adriana, acho que o ano passado, por que dessa necessidade de trabalhar próximo deles? Porque eu abri mão de um trabalho corporativo muito bom, né? Eu trabalhava na Tokyo Marine. E eu abri mão conscientemente, a gente fez, na verdade, uma contagem regressiva para sair, porque quando eu estava grávida do segundo filho, eu fiz uma contagem regressiva para sair, e quando eu ganhasse nenê, daí eu ia sair, eles iam me desligar depois da licença, e foi assim que aconteceu, eu faria tudo de novo, porque quando eu tinha 10 anos, eu ficava em casa, minha mãe trabalhava e eu ficava em casa. E meu irmão mais velho, que tinha hidrocefalia, ele era 6 anos mais velho que eu. Ele teve uma convulsão, ele caiu e teve uma convulsão e eu estava sozinha em casa. E aí, num desses treinamentos, né, de desenvolvimento pessoal, que eu sempre procuro fazer, veio num dos exercícios lá, me veio à tona que era isso, que me dá essa necessidade de trabalhar próximo deles, né? E depois meu pai morreu quando eu tinha 19 anos, meu pai e esse meu irmão. Então, eu assim, tenho a exata noção que a vida é curta. A vida é um piscar de olhos. Então, a gente precisa estar muito alinhado com o que a gente quer da vida, né? O que é mais importante para a gente. Porque com esse alinhamento, com essa clareza, você consegue tomar a decisão melhor, né? Do seu propósito, do seu trabalho, né? As decisões, a gente toma decisões melhor, porque a mesma coisa comer, né? Depois que você aprende a comer, não é, Adriana?
É, verdade. Depois eu, por exemplo, eu estou de novo no processo de eliminar peso, né? Aí, tipo, tem aquelas dietas, nossa, estrondosa. Aí eu lembro, não, mas no Vigilante eu posso controlar e não passar por dor de cabeça e mal-estar e chegar no meu objetivo. E aí eu vou atrás, né? Tipo, beber água e comer devagar. Então, assim, consigo. Depois que eu passei pelo Vigilante do Peso, eu consigo muita coisa também, né? E propósito profissional. Vamos combinar uma coisa. Depois de 40 anos, dá um clique assim no corpo da mulher que é bem mais lento. Bem mais lento. Não é a mesma coisa, mas eu sou ativa, né? Eu tenho ativa, eu trabalho, eu faço atividade física, eu controlo a alimentação e eu sou linda com 47 anos. Quero chegar assim, lindona. Gente, é muito importante olhar no espelho e se achar linda e se elogiar. Isso é muito importante, porque se a gente não se elogiar, você vai esperar elogio de quem? Então, tipo assim, eu quero, porque minha coluna exige que eu tenha menos peso. E eu tô correndo atrás disso, né? Mas não porque eu quero ser a globeleza, né? Assim, eu até tenho uma estrutura boa, ainda chama atenção quando eu passo pela rua. Mas não é isso, esse não é o ponto que me leva a fazer dieta, é ter uma boa saúde mesmo. Eu acho que né? Eu nem gosto de chamar de dieta, eu acho que é uma alimentação saudável, né? Uma alimentação necessária. E, na verdade, ela é necessária para a gente conseguir, para a cabeça conseguir funcionar. 47 anos, estou passada, parece 28, não é, Joyce? Parece 28. A Lígia entrou aqui também. Lígia, sua linda, Angelina, sejam bem-vindas. Olha lá, era a Fátima mesmo, a Fátima que estava falando. Então, Adriana poderia muito bem ser globeleza, não é, Joyce? Cadê a Joyce? Ela é linda! Então, é bem isso. A gente faz o teste, participa da Masterclass, porque quando você faz o teste, você tem a exata noção do que é. Se o seu crítico Andréia, sua linda, que saudade de você. Andréia mexe com cabelo, você não tem noção. Adriana, pena que você está em Hortolândia. Mas ela é especialista em cabelo cacheado. Essa Andréia. Depois você me chama, porque eu vivo em São Paulo. Ó, super dá um pau na Globeleza lá, ó. Gente, é muito importante. A Joyce, ela coloca assim nos stories dela, a Joyce e a fertilidade aqui. Como é importante. Mônica, Elias, sua linda, que saudade, gente. Eu amo essa internet, porque daí a gente reconecta as pessoas assim, ó, né? Que nunca presencialmente a gente ia conseguir. Então, Adriana, faz o teste para você ver o que é mais forte, se o seu crítico é muito forte, autocrítica, e se tem um perfeccionista aí, sabe, judiando de você. Porque daí você consegue, sabe, encontrar, nossa, beleza, quanto de tempo das 24 horas, né, eu consigo estar com a minha filha? E nesse tempo, qual que é a intensidade, qual que é a qualidade? E aí você vai reconhecendo isso, né? Ana Paula, Josi, sejam bem-vindas. Porque senão, assim, tem uma coisa muito importante que assim, interfere o nosso cérebro assim. Ou ele está trabalhando ao nosso favor, ou ele trabalha contra a gente. Então, durante o dia, ele pode trabalhar, ele não vai trabalhar 100% ao nosso favor. Porque senão a gente vai enfiar o dedo na tomada, sabe? A gente vai pôr a mão no ferro quente, e isso é contra a nossa sobrevivência, né? Vamos pôr assim. Então, assim, ele sempre tem essa buzininha de sobrevivência.
Mas, quando a gente consegue controlar, ele para de travar a nossa vida. E como que a gente identifica? Como que a gente identifica essa questão essa questão de sabotagem, né? Como que a gente identifica como que é? Se o sentimento, a gente pensou, e o sentimento que veio foi um sentimento ruim, um sentimento, sabe, de frustração, ou de ansiedade, ou de raiva, é a sabotagem que está no comando. Porque quando não, a gente consegue dar um show nela e ficar com essa carinha de globeleza sua, entendeu? Deixa eu dividir com vocês. Depois de todos esses processos, principalmente de 2012 para cá, porque foi o momento que, quando eu fui procurar o vigilante, eu fui procurar para mim, por mim. E aí eu comecei a cuidar mais de mim, tudo assim, né? E aí eu recebi um elogio que foi meio que crítica ontem. A moça disse que eu sou muito simpática, que eu sou muito comunicativa, e isso desperta ciúmes das mulheres. No meu condomínio, né? Então, ela falou que ela diz assim, bom dia. E eu digo assim, bom dia, tudo bem? Como você está? Né? Aí eu falei assim, bom, eu não estou aqui dando em cima do marido de ninguém. Sou eu. Eu aprendi que eu olho para as pessoas, depois que eu aprendi a me olhar, como eu gostaria de ser tratada. Então, eu gosto de um bom dia, não um bom dia. Né, assim. E assim, ó, o que acontece? Toda pessoa tem sabotagem, né? Todas pessoas têm, todas. Isso é do ser humano. Então, se a pessoa falou isso, aí você fala assim, nossa, coitada, é o sabotador da pessoa falando, não é a pessoa. Entendeu? Aí a gente começa a conseguir separar a pessoa do sabotador dela. Então, a gente escolhe se a gente vai querer falar ou não, responder ou não o sabotador da pessoa. Então, se a gente tá com o sabotador nosso, se a gente coloca o nosso sabotador para falar com o sabotador da pessoa, aí só vai dar M, né? Vai dar, que fala as crianças, vai dar, né? Vai dar merda. Mas, se a gente coloca, sabe assim, olha, você merece o melhor bom dia, né? Eu dou o meu melhor bom dia, porque você também merece o melhor bom dia, você consegue abaixar a sabotagem lá na cabeça dela e acessar um pouquinho do sábio que está lá sabotado, sabe assim? Eu também falo bom dia para todo mundo, gente. Conheço todo mundo no condomínio, falo bom dia para todo mundo. E se falar assim, por exemplo, eles reclamam no grupo do condomínio que os seguranças não falam bom dia. Eu falei, gente, como a segurança não fala bom dia? Sim, eles falam bom dia todas as vezes, mas eu também falo, né, bom dia, todas as vezes. E eu gosto de saber o nome de todo mundo que trabalha na portaria. Eu também. Eu falo bom dia. E eu gosto de, quando faço caminhada, eu amo ir falando bom dia daqui, lá e de lá aqui. Porque tem muito velhinho que talvez aquele bom dia é o único bom dia que ele vai ouvir. Verdade. Hoje tem um negócio também do meu trabalho, né? Eu sou técnica de enfermagem do trabalho. Então, eu não vou chegar no paciente e falar assim, que você tem? A pessoa já não está bem. Então, eu falei para ela, além da minha natureza, eu tenho o meu trabalho. Eu tenho que ser amável com as pessoas. Sim. E é aquilo, eu quero ser para as pessoas o que eu quero para mim. Leila, eu te amo demais. Eu falo para todo mundo, segue a Leila Dato. Olha, você precisa assistir os vídeos da Leila Dato. Estou amando esse período que eu estou trabalhando até as 11 da noite, ou meia-noite. Eu chego em casa quase 1 hora. Porque eu estou tendo tempo de estar com vocês.
Maravilhoso. Perfeito de tudo, né? E é esse. Um beijo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que você deixa só ver que horário que é, daqui a pouquinho. A gente tem acho que 5 minutos ainda. Você falou que você consegue só ficar de manhã com a sua filha, porque ela vai para a escola. Ela vai para a escola de manhã? Não, ela vai para a escola 1 da tarde, né? Tá. Ela vai 1 da tarde, mas é bem corrido, porque eu também sou empreendedora. Depois que eu fiquei desempregada, né? Eu vendo salgados no centro de formação de condutores. Então, o meu esposo que está vendendo, é à noite, né, que vende. Então, ele está vendendo para mim à noite. Então, eu faço os pedidos, eu vou buscar os salgados assados, aí eu faço a relação do refrigerante, e aí faz a logística, aí eu faço antes dela acordar. Já você pode pôr ela para te ajudar. E aí ela ajudar, assim, no mínimo que for só para estar junto, sabe? Assim, só para ela estar ali junto, tal, para você. Porque às vezes você não consegue brincar, mas o importante é essa questão de estar junto, né? Sim, então eu tenho uma vida bem corrida, e cuida, e faz comida, e faz isso aqui, bem corrida, neste momento. A partir da semana que vem, eu vou trabalhar das 8 às 5, como eu cubro férias, então é conforme a necessidade. Aí eu vou ter tempo de chegar em casa e fazer o que ela ama, e eu também, que é nadar, sabe? Que graças a Deus a piscina fecha às 10 horas da noite. Aí a gente vai ter um tempinho melhor, né? Mas assim, é muito importante, principalmente, reconhecer os momentos bons, né? Isso gera neurotransmissores do bem, né? Ele gera neurotransmissores da felicidade. Então, nossa, eu consigo, sabe, você tirar uma foto do cabelinho dela e ficar olhando para aquela foto, nossa, olha como isso foi feito com carinho, né? Olha como isso. E cada dia você faz um penteado diferente, né? Então, assim, reconhecer isso como uma parte importante da sua dedicação, né? E assim como você reconhece que você é linda, como você reconhece que você é lutadora, guerreira, né? Então, assim, você reconhecer que os pequenos momentos que você tem com ela é muito intenso, né? É muito, muito gostoso, né? Sim, muito mesmo. Aquela amiga que perguntou de empreender, Sim. concursar ou trabalhar no CLT, né? Eu me descobri empreendedora quando eu fui mandada embora depois de quase 19 anos de empresa e com 50% do meu salário com seguro-desemprego. Não queria que o padrão caísse, né? Então, aí eu comecei a vender salgados. Depois eu fui convidada para vender Junés. E agora eu ganhei o kit da Renaudet. Então, quer dizer assim, abrir os olhos e a mente para fora da caixinha, nas outras gavetinhas, como você já disse em outros momentos, abrir as outras gavetas e deixar ela acontecer, fez muito bem para mim. Eu estou trabalhando e paralelamente investindo no empreendimento, porque no futuro eu quero estar mais próximo de casa. Eu acho que filho adolescente, você que está criando seus filhos trabalhando em casa, necessitam muito da gente, né? Às vezes querem o espaço deles, mas é muito importante a gente estar de olho, né? Assim, de olho, onde está, o que está fazendo, sabe? É sutil, assim, a diferença. Adri, sua linda. Saber onde que eles podem contar. Eu posso não estar grudada, mas eles podem contar comigo, não é verdade? Assim, você é um lindo espelho para mim, mais uma vez. Eu vou procurar a fertilidade aí também, para mim pegar as diquinhas. E maravilha. Muito obrigada, Adri, por você dividir com a gente essa sua história linda. Eu vou ver se eu consigo fazer um videozinho de você falando, aí coloco lá no feed. Fica 24 horas aqui, né, essa live. Então dá para chamar a galera para assistir, fica no ao vivo.
E não esquece de falar para o pessoal, porque assim, vai ser a última oportunidade agora em 2019 de assistir uma Masterclass de show sabotagem, do começo ao fim, né? A origem do show sabotagem, as estratégias de... É simples. Nossa, meu olho brilha, porque é muito simples para controlar a sabotagem, sabe? Não é nada assim que precisa fazer uma maratona de 42 quilômetros, tal. Não, é uma coisa simples, só que precisa colocar no dia a dia. Precisa beber água, senão a cabeça frita. E aí, então assim, vai ser quarta-feira agora, né? Toda segunda e sexta tem live. Isso toda segunda e sexta tem. Então, sempre vai ter um assunto diferente, né, tal. Mas essa masterclass é diferente, que é essa questão de resolver esse pedacinho de autoconhecimento que vai dar uma grande diferença na vida. Tá bom. Bom, Pode deixar. um beijo, muito obrigada, Adriana, sua linda. Deixa eu falar tchau pro pessoal. A Ana Paula comentou aqui que não conseguiu, que já se inscreveu e não chegou o e-mail a confirmação. Ana Paula, depois você só me confirma se o seu e-mail é Hotmail, porque se for Hotmail, ele é meio chatinho. Tenta entrar com um e-mail diferente, porque o Hotmail, ele é meio chatinho. Mas, se não, dá uma olhadinha no spam. O e-mail vem de leila@leiladato.com.br, tá bom? Quarta-feira nós estamos juntas na Masterclass Show Sabotagem. Compartilha. Quem tiver ao vivo do início ao fim vai ter uma surpresa no final, tá bom? Vai ter a Adriana entrou e a Joyce comentou aqui, ó. Bom dia, energético é maravilhoso, gente. A nossa realidade é a gente que cria, e a gente cria através do que a gente comunica, né? Do que a gente fala. Só que quando a gente fala, primeiro a gente pensou, depois a gente sentiu, depois a gente falou. E a sabotagem, ela atrapalha a gente aqui no pensamento. É por isso que a gente vai trabalhar isso daí na quarta-feira e estamos trabalhando direto aqui, né? É a gente trabalhar o pensamento primeiro, como que a gente controla os pensamentos, como a gente conversa aqui dentro, para a gente controlar o sentimento, para daí a gente controlar a comunicação, mudar a nossa comunicação. Quando a gente muda a nossa comunicação, a gente tem uma realidade diferente, porque a gente está fazendo coisas diferentes. Cris, Carla, sejam bem-vindas. O Instagram vai derrubar a gente em 2 minutos, mas a live vai ficar salva, então quem entrou, assiste do início, porque teve 2 convidadas essa live. A Priscila entrou falando de educação infantil, de realidade infantil e como isso a gente teve uma conversa muito legal sobre como isso desenvolve a sabotagem no futuro, tá? E a Adriana entrou contando a história dela. A Adriana mora lá em Hortolândia. Ela entrou contando a história dela, que ela precisou ir morar com os pais, tal, e teve uma sensação de abandono, fez terapia, e hoje ela deu a volta por cima, e ela também lida muito, né, assim, com a questão de sabotagem. Muito provavelmente ela tem um hiperrealizador ali, ela tem um hiperrealizador, um perfeccionista, talvez, ali. Gente, todos nós temos todos os sabotadores, né? A questão que a gente tem a questão que a gente tem é que um ou outro trava mais a nossa vida. A gente precisa se concentrar nesses principais. Está bem sabotada, né, Carlinha? A gente precisa se concentrar nesses principais que sabotam a gente. Porque a gente se concentrando nele, a gente consegue diminuir a força dos outros, tá bom? Então, gente, ó, 18h19:08, vai acabar daqui 1 minuto a live, mas entra aqui no ao vivo, assiste e se inscreve para Masterclass gratuita online Show Sabotagem. Não vai ser aqui no Instagram, tá bom? Precisa se inscrever, porque vai ser num ambiente controlado lá do YouTube, tá bom? Um beijo para vocês, até quarta-feira, compartilha mesmo, chama o pessoal, fala, ó, você quer destravar a sua vida? Assiste essa aula quarta-feira
9 horas da noite, porque é um divisor de águas mesmo, tá bom? Um beijo, beijo, Mônica, sua boneca é muito linda, coisa mais fofa, ela dá vontade de morder o celular. E eu morro de saudade desse pessoal da Toque Marine, gente. Olha lá, ó, 28 segundos restantes. Cris, seja até quarta-feira, gente. Um beijo. E depois de quarta, tem sexta live de novo, tá bom? Um beijo, muito obrigada por vocês aqui.